Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar que eu entre aí na sua casa. E eu, como a Luzia já apresentou, sou o Kleber e liderarei, junto a Manu, o grupo de estudos aplicados do segundo semestre na disciplina de penal. E eu não sou a Luzia, na verdade eu estou muito longe e não posso prometer a vocês toda a experiência dela, mas eu posso prometer toda a dedicação e empenho de alguém que quer muito poder ajudá-los. Guardem esse vídeo com muito carinho e usem eles para estudar, usem eles para lembrar, para revisão, porque ele foi feito sim, com muito carinho, de aluno para aluno. Pois bem, poderíamos estar matando, poderíamos estar roubando, ou pior, poderíamos estar estudando civil. Mas não, estamos aqui para alimentar a nossa fonte de saber dessa tão linda disciplina, que é o direito penal. E já que é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que eu hei de postar aqui, que comecemos então do começo, a qual seja as fontes do direito penal. E senhores, o que a gente entende por fonte? Fonte é aquilo de onde algo provém. Fonte é aquilo de onde algo nasce. A fonte de um rio, por exemplo, é de onde ele provém, de onde ele nasce. É mesmo? E é assim também com o direito penal. Bom, as fontes do direito penal a gente pode dividir em fonte material e fonte formal. As fontes materiais ou de produção, elas dizem respeito aos órgãos que produzem, aos órgãos que são competentes para produzir a lei penal, o qual seja, de acordo com a Constituição, em seu artigo 22, inciso 1, a União, meus queridos amigos. Sabia não? A União é quem tem competência para legislar sobre matéria penal. Mas, Kleber, só a União? Exclusivamente? Pessoal, vamos tomar muito cuidado com tudo que é muito absoluto. E eu digo isso para a vida, para concurso público, que normalmente se tem alguma coisa que é muito absoluto, desconfie, porque pode estar errado. E até nesse caso também temos as nossas exceções. Como assim? Bom, é possível que os Estados-membros legislem sobre matéria penal? Não sei. Sim, é possível. Em casos muito específicos que envolvem especificidades das localidades. A Constituição Federal, ainda no seu artigo 22, no seu parágrafo único, ela diz que é possível que os Estados-membros, e dessa vez eu digo Estados-membros não no sentido amplo, eu digo Estados mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, é possível que eles legislem sobre matéria penal em casos específicos, né, com autorização, que vai vir em lei complementar. Quer ver um exemplo que a doutrina dá em que Estados-membros podem legislar sobre matéria penal? Uma lei sobre proteção da Vitória Régia na Amazônia. Percebem que é algo muito específico, que essa lei não vai atrapalhar na parte geral do Código Penal, que ela não vai atrapalhar os princípios. Ela é uma lei específica para aquele lugar, então, nesse caso, os Estados-membros podem sim legislar. Anotem isso aí. Temos também a fonte formal do direito, que dizem respeito pela forma como o direito se exterioriza, como que ele é colocado em prática, colocado para valer. E aí, falando de fonte formal, podemos dividi-las em imediatas e mediatas, meus queridos amigos. Quais são as imediatas? São as leis. É o jus scriptum, né? Que a gente escreve jus scriptum. São as leis em si, as fontes imediatas. Já as fontes mediatas são os costumes, são os princípios gerais do direito. E aí, a gente já vai falar de novo das fontes imediatas e mediatas. Mas é preciso antes que a gente faça uma diferença entre norma e lei. E a doutrina, especificamente o doutrinador Fernando Capês, ele diz o seguinte das normas. Veja, as normas são mandamento de um comportamento normal, retirado do senso comum de justiça de cada coletividade. É bem verdade que as normas não podem ser globais, porque elas vão depender muito daquele lugar em específico. Uma conduta
que pode ser muito estranha lá fora é normal aqui, ou uma conduta que pode ser normal aqui pode ser muito estranha lá fora. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Isso são normas. E percebam que as normas, nesse sentido, penalmente falando, elas são proibitivas. Coloquem isso na cabeça. Por exemplo, é norma que não se pode matar ninguém. Percebam o que eu disse? Não se pode matar. Não se pode matar. Guardem isso da norma. São proibitivas. Já as leis, não. As leis são normas que se tornam expressas, que são colocadas no Código Penal com uma configuração específica. Elas não são proibitivas, as leis. Elas são descritivas. Elas descrevem uma conduta e logo em seguida elas ditam uma sanção. Portanto, o legislador penal ele não vai proibir algo. Você nunca vai ver no Código Penal algo do tipo não se pode fazer isso. Ele descreve a conduta e aquele que pratica o ato descrito, ele está cometendo um crime. Ele está agindo conforme está dizendo no Código Penal, portanto, ele vai ter aquela sanção previamente especificada ali. Portanto, a lei descreve e a norma proíbe. E eu dou um exemplo aqui. Quem mata alguém age contra a norma, né? Porque a norma normalmente diz não se pode matar, agiu contra a norma. Mas quem mata alguém, ele age de acordo com a descrição na lei. E morreu. Portanto, há de arcar com a sanção imposta. E falando ainda das fontes formais imediatas, eu posso separar as leis do Código Penal em 3 tipos. Vamos lá? São elas as incriminadoras e as não incriminadoras. Mas, Kleber, você falou 3 tipos. Você acabou de mencionar 2. É porque as não incriminadoras eu posso dividir em 2 subtipos. São elas as permissivas e as explicativas. Mas vamos voltar lá nas incriminadoras para a gente ver como é que funciona? Gente, as leis incriminadoras são o tipo penal. É a forma como o legislador coloca elas no Código Penal, que é basicamente toda a parte especial do Código Penal. Artigos 121 a 212 do Código Penal, que são aqueles que ditam os crimes. E tem 2 partes, né? Que a gente chama de preceito primário, que é aquela parte que descreve a conduta, e preceito secundário. Por exemplo, artigo 155, né, do Código Penal, que é o crime de furto, vamos separar ele em 2 partes, o caput. A primeira, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá vendo? Descreveu uma conduta. E aí ele vem e descreve a sanção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, percebam que aí o preceito primário é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O preceito secundário, né, que é a parte da sanção, é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E agora, quanto às leis não incriminadoras, nós dividimos, como eu disse, em 2 subtipos, os quais são as permissivas e as explicativas. Quais são as permissivas? As permissivas, meus queridos amigos, são aquelas que tornam listas determinadas condutas que o código tipificou. Vou dar um exemplo aqui do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de ilicitude. Elas tiram a ilicitude de determinados atos praticados naquelas condições, né? Que são ali o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e exercício regular do direito. Quase me esqueci aqui. Pois bem, e aí essas são as permissivas. Percebem que elas tornam listas algumas das condutas praticadas em determinadas condições. São as permissivas. Exemplo, artigos 23 do Código Penal, as excludentes de ilicitude. E aí nós temos, por fim, as explicativas, que são aquelas que explicam, tá, o conteúdo das outras normas e delimitam a atuação delas, que são, por exemplo, ali a parte geral, quase toda ela, do Código Penal. Por que quase todas? Porque ali na parte geral, algumas serão permissivas. Que é o caso, por exemplo, que eu acabei de falar, do artigo 23.
Pois bem, quais são as explicativas, por exemplo? Artigo 1º, né, do Código Penal, que é aquela da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. São explicativas, a parte geral é composta quase toda ela por leis explicativas. Então, vamos lá, repassando as incriminadoras e as não incriminadoras. As não incriminadoras, por sua vez, se subdividem em permissivas e explicativas. E o que fazem as incriminadoras? Elas ditam a conduta e logo em seguida elas ditam a sanção. Preceito primário e preceito secundário. Senhores, por hoje é isso. Vamos fazer uma breve revisão? Nós falamos das fontes do direito, falamos das fontes materiais ou de produção, né, que dizem respeito a quem faz as leis, a quem tem competência para legislar em matéria penal, o qual seja a União, salvo aquela exceção que a gente conversou. E aí falamos também das fontes formais, que são separadas em mediatas, que são as leis, e imediatas, que são os costumes e os princípios gerais do direito. E aí falando das imediatas, nós separamos o que é norma e o que é lei. E nós vimos que a norma proíbe e que a lei descreve a conduta, que a norma não está expressa e que a lei, sim, de fato está expressa. E vimos também que no Código Penal temos as leis incriminadoras e as não incriminadoras, que se subdividem em explicativas e permissivas. E as incriminadoras a gente pode separar em preceito primário, que é aquela parte que dita a conduta, e preceito secundário, que é a parte que me dá a sanção. Senhores, eu espero tê-los ajudado. Eu disse que o vídeo seria curto, e assim foi. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o nosso encontro. Não deixem de comparecer. Muito obrigado a todos. Valeu!